Fala locador, fala locadora, Rafael Rosa aqui do Eloca falando, é um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje nós vamos falar sobre inadimplências, taxas financeiras, o custo operacional das locadoras. Então setembro vai ser o mês da nossa campanha para falar sobre o assunto financeiro das locadoras e mais do que a gente ficar aqui falando sobre esse tema, achamos aí de bom grado trazer uma pessoa de mercado que conhece, a Mara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Mara. A Mara fala em nome da Inove Cobranças, uma empresa parceira conhecida no segmento rental. Seja bem-vinda e mais do que eu ficar aqui te apresentando, seria legal você falar, né, sobre você, sobre a Inove, para quem nos ouve aqui poder saber quem é a Mara e quem é a Inove. Bem-vinda. Obrigada, Rafa. Locadores, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, né, pelo convite para falar sobre esse assunto tão polêmico, né, no nosso segmento, um assunto que causa muita dor de cabeça também. Eu sou diretora da Inove, né, como o Rafa falou. Eu trabalho nesse segmento há pelo menos uns 6, 7 anos. Em 2019, eu era responsável pelo setor de cobrança e cadastro do Grupo Conceito, e ali, junto com a doutora Mônica, vimos que as empresas de cobrança, elas não prestavam o serviço esperado por nós, né? Elas demoravam muito para dar esse retorno referente aos casos enviados para a cobrança extrajudicial, e aí acabava que a gente encaminhava para o jurídico ajuizar. Então, sentimos esse déficit nas empresas, né, que não conheciam as particularidades do nosso segmento. Então, decidimos abrir a Inove, né, com o intuito de criar um processo especializado que fosse verdadeiramente efetivo e pudesse aí ajudar as locadoras a recuperarem os valores devidos. Então, conhecemos bem todos os processos interno das locadoras, né? E isso ajudou para que a gente pudesse dar esse retorno mais rápido e efetivo nesse setor de cobrança. Muito bom, Mara. Obrigado, prazer ter você aqui. A gente sabe as dores do segmento rental e um deles é, de fato, a inadimplência, né? Uma questão muito carente de um apoio judicial ou extrajudicial para conseguir reaver, né, valores em abertos. E eu quero te trazer algumas perguntas, né, muito direcionadas ao segmento rental, obviamente. E o que é legal é que a Inove eu sei que conhece profundamente, como você falou, o processo de uma locadora, porque ela nasce dentro da Conceito, né? Uma locadora de equipamentos da construção civil. Quem não é da construção civil que nos assiste, né? Entra no site da Conceito, uma empresa bem conceituada, né? Conhecida no mercado de construção civil. E aí nasce a Inove, então, com esse embasamento, né, sobre processo, regras de negócio de uma locadora e que consegue responder muito mais rápido às demandas aí financeiras. Mara, já que a gente está falando sobre locadoras, né, você tem informações, né, como anda essas inadimplências, pelo menos nos clientes de vocês da Inove, aumentou, subiu esse ano? Como é que vocês olham o volume de inadimplência das locadoras esse ano? Sim, Rafa, desde 2019, né, até este ano de 2022, a inadimplência ela vem crescendo cada vez mais. Não são só estatísticas, né, ela é real. Temos clientes locadores desde 2019 que enviam novos casos para cobrança. Às vezes conseguimos reverter a situação do cliente inadimplente, realizando ali um acordo amigável com ele, né, auxiliando para que ele quite a dívida. Porém, infelizmente, é um problema que acontece constantemente. Eu vejo que o aumento da inadimplência ela se dá pela falta de análise cadastral, análise ali de um limite de crédito disponibilizado no primeiro momento da locação, né, tem que acompanhar. Essa inadimplência que vem crescendo, ela é possível ser controlada, né,
seguindo o procedimento pré-estabelecido para cada situação, para cada cliente. Infelizmente, a inadimplência ela cresce não só pela falta de análise cadastral ou do limite de crédito, mas também porque do aumento das locações, né? Quanto mais você arrisca, mais ali tem uma taxa de inadimplência que pode ocorrer. Ou seja, aumentou o faturamento, você aumenta o risco junto, né? Isso. Então, por isso que é legal esse papo hoje, de repente vai abrir a cabeça de vários locadores. Eu também tenho essa informação, tá? Que as locadoras estão aumentando o faturamento, estão crescendo, né? Na nossa base de dados, 90% são locadores, né? Não só da construção civil, mas de outros nichos, tecnologia, área hospitalar, área de eventos, né? Então, o faturamento cresce e com isso a taxa de inadimplência também cresce, o que não deveria acontecer, porque aí você demonstra um problema financeiro, né? Você começa a perder saúde financeira. Então, acho que esse papo hoje vai trazer um pouquinho disso. Eu quero que você nos dê dicas, né? Você falava há pouco sobre uma questão importante que é na análise de crédito pré-locação, né? Antes de locar, você estabelecer uma análise bem feita. Nós tivemos lives aqui com especialistas também de tecnologia assertiva, por exemplo, né? Que é parceiro nosso. Então, assim, o que você diria como dica, né? E eu sei que também vocês fazem esse trabalho aí, sim ou não? Faz, né? De parceria, como se fosse uma espécie de uma consultoria para as locadoras, né? Isso. Eu fico, como eu tenho toda essa experiência, né? Eu sempre fico à disposição dos responsáveis financeiros das locadoras para tirar essas dúvidas, né? É momento de tomar a devida ação, em que momento a gente bloqueia ali o atendimento, né? Então, a gente acaba prestando essa consultoria diariamente para os nossos clientes, sim. De um processo, né? Qual é o processo que deve passar essa análise até a liberação da locação? Né? Vocês ajudam a montar esse passo a passo para liberar ou não a locação? Não. Aí já é mais a base de análise cadastral, né? Aí hoje a Inova ela não faz essa assessoria, mas a doutora Mônica que tem o MZ, né? Que é o parceiro nosso, o escritório de advocacia, faz um treinamento que pode ajudar e auxiliar a montar esse procedimento de análise cadastral, entende? Porque aí ajuda a mitigar o risco, mas a Inove ela trabalha mais no pós, né? Vamos dizer assim, deu problema, vocês são acionados para conseguir ajudar a locadora, né? Isso mesmo. Legal. E na sua visão, assim, Mara, depois que teve o problema, né, que o cliente está inadimplente, quem que deveria realizar essa cobrança, né, essa cobrança administrativa? Rafa, ao meu ver, a pessoa mais indicada para realizar a cobrança é a mesma pessoa que faz justamente essa análise cadastral que estamos conversando, porque ela vai conhecer a empresa num todo ao realizar a análise cadastral, né? Tem toda a documentação solicitada lá para fazer a análise, então ela vai conseguir fazer essa análise friamente, né? Ela não vai estar ali envolvida no comercial, nem ser o dono da locadora, né? E após realizar a locação, após a aprovação do cadastro, ela, se o cliente vir a ficar inadimplente, ela vai ter o conhecimento de com quem ela está lidando, entendeu? Como Sim. vai ser a tratativa, é bem importante. Eu, por experiência própria, eu fiquei alguns anos nessa posição, realizando o cadastro e a cobrança, e ajudava muito quando o cliente ficava inadimplente para fazer a cobrança. E quanto maior, né, o faturamento, que é o que você estava falando, essa taxa vai, obviamente, seguindo esse fluxo. Então, assim, eu faturava 200 mil, foi para 300, 500 mil, 1 milhão de faturamento, essa taxa
ela deveria ser estável, mas ela acaba acompanhando o crescimento. A gente sabe que é impossível ter zero inadimplência, né? Então, porém, eu queria que você trouxesse também, desculpa até interromper, mas quais são as técnicas que você acredita que pode ajudar os locadores a melhorar essa questão da inadimplência, essa taxa, manter ela estável, vamos dizer, né? Sim, a primeira coisa é não envolver o vendedor na análise cadastral, né? Quem deve realizar o cadastro, ela deve ser uma pessoa fria, que não está ali envolvida na locação, porque o vendedor, né, o setor comercial, ele está ali para bater meta. Então, ele vai querer alugar o equipamento a todo custo, né? Então, acaba que não identifica se aquele novo cliente vai ser um bom pagador. E com isso, vai aumentar a tua inadimplência, né? Vai realizar ali as locações, vai aumentar o faturamento, vai bater a meta, mas não vai ter o recebimento. E é muito importante ter esse cuidado na hora de cadastrar um novo cliente para evitar, né? Tem técnicas que a gente usa na cobrança, eu usava internamente na cobrança, que é a preventiva. É um conselho que eu dou. Quem está realizando a cobrança da alocação, ela deve prever quais serão as próximas notas emitidas, porque locação se trabalha com períodos, né? Então, conforme finaliza um determinado período de locação, espera-se que vá gerar uma renovação, né, daquele período. São várias datas de pagamento. Se você concede um prazo ali para pagamento, não é somente aquela nota que está vencida, vai ter outras notas, né? Então, realizar a cobrança num todo, olhar, analisar quais equipamentos tem na obra, quais serão os próximos vencimentos, né? Enviar ali um relatório de títulos vencidos e a vencer, porque você vai estar prevendo um problema futuro, né? Você pode sim confirmar o pagamento de títulos que não venceram ainda, né? Perguntar se receberam todas as notas, se está tudo na programação de pagamento, né? Caso não tenham recebido, eles vão solicitar a nota novamente. Então, ali você consegue manter a taxa de inadimplência baixa, já prevendo o problema, né? Legal. É bem interessante fazer isso na cobrança administrativa e também ter uma régua de cobrança estipulada, né? Conforme a quantidade de dias vencidos, você tomar uma ação, né? Se antes de vencer você vai enviar um lembrete de vencimento da nota, se depois de vencido você vai ligar, enviar e-mail, com quantos dias você vai bloquear o atendimento, bloquear as trocas. Então, cada locadora, né, não tem como generalizar, cada locadora sabe o perfil do cliente, sabe até quando pode esperar o pagamento ou não. Então, é bom analisar os dois setores num todo para estipular essa régua de cobrança, de quantos dias determinando a quantidade de dias de vencido. Legal. Eu acho que eu consigo contribuir de alguma forma nesse bate-papo também, Mara, porque nosso sistema atende locadores, né? Então, o que nós temos que eu acho interessante, né? A tecnologia ajudar o locador. Então, uma fatura vencer, né? Então, você tem um contrato de locação, nesse contrato você estipula que um dia antes do vencimento, o sistema dispara um WhatsApp, dispara um e-mail falando, olha, vence um dia a fatura de número tal. Então, ele manda antecipadamente esse lembrete, né? E fora isso, o sistema tem sistema de follow-up. Então, por exemplo, você ligou para o cliente, né, que é o trabalho que você acabou de falar, você monta uma régua ali e fala, você ligou e falou assim, olha, sua conta está vencida, aí o sistema manda um e-mail também com um aviso de fatura vencida, e fora isso, o sistema dá lembretes para a pessoa de cobrança receber um aviso de ligar. Então, assim, olha, você tem esses clientes para ligar hoje, porque dependendo do volume de inadimplência, que é uma última dica que eu daria, porque nós passamos por isso aqui na nossa companhia.
Nós sempre tivemos uma taxa muito baixa, como nosso negócio mesmo, com os clientes, mas ficou mais baixa ainda quando a gente decidiu colocar uma pessoa 100% focada nesse processo. Então, ela não fica multitarefando em situações, em atividades administrativas. Sim. O que ela faz no dia todo dela é olhar a régua de pagamento dos clientes e fazer esses follow-ups, além do sistema ajudando, né? Por incrível que pareça, a gente fala assim, mas o cliente é picareta, ele não vai pagar de qualquer jeito. Engano, porque tem muitos clientes que são esquecidos e desorganizados. Se você ajuda o cliente a lembrar, que é o que você deu de dica, a chance é muito grande do cliente não atrasar o pagamento, né? Então, talvez uma dica, se não usa lá o Eloca, se você usa o Sysloc, se você usa DO, se você usa o Syslocar, eu não estou aqui para ser o melhor do mercado. Cara, tem vários sistemas, né? Se você usa sistemas, peçam que configure esses avisos, essas automações, né? Porque o locador que tem isso como uma ferramenta, uma prática, com certeza ele pode reduzir a inadimplência, né? E Mara, vale isentar juros para tentar reaver uma dívida, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, isenção de juros, né? Isentar ou não isentar, né? Na verdade, a cobrança dos juros é uma tentativa de recebimento, né? Pela tua taxa ali no banco, por ter emitido o boleto. Só que tem que olhar cada caso um caso, né? Se o cliente ele nunca atrasa e paga em dia, solicita ali uma prorrogação, você tem que ligar, tem que bater um papo, tem que ter a pessoa que está nessa posição tem que ser uma pessoa paciente, porque tem que ligar para a pessoa responsável do financeiro que está solicitando essa prorrogação ou a isenção de juros devido ao atraso e conversar, né? Saber o motivo, tentar ali no primeiro contato não isentar. Falar que realmente a pessoa responsável não autoriza a isenção, mas pede para formalizar o pedido por e-mail. Você vai dificultar ali um pouco a facilidade dele já pedir a prorrogação, já aceitar, só para resolver o problema, sabe? Então, você tem que conhecer quem é o cliente para depois tomar essa decisão. Diferente também a quantidade de dias em aberto, né? É claro que a gente não vai dificultar o pagamento. Se ele quer pagar, vamos receber. Se dependendo da quantidade de dias de vencido, isenta sim, recebe o valor da locação, que é o que queremos, né? É o que buscamos. Já aqui na esfera extrajudicial, eu sempre oriento as meninas que isente os juros para que não dificulte, porque se chegou nessa esfera, né? Esse ponto de negociação, né? Isso, se chegou até aqui sem o pagamento, então para que vamos dificultar mais? Tipo assim, tempo é dinheiro, né, Mara? Quanto mais tempo ele demorar para pagar, mais tempo você está perdendo dinheiro, né? Sim. Então, realmente é um caso de ter uma sensibilidade com o cliente, mas ao mesmo tempo usar isso como até uma técnica de negociação, né? Se você, olha, eu posso até ver aqui com o meu diretor se eu posso isentar, mas qual é o seu compromisso em realmente pagar isso, né? Dentro da data estipulada, né? Essas técnicas eu acredito que funcionam em todas as esferas, né? Não só no comercial. Quando você coloca a data e você aplica ali percentuais de desconto. Nesse caso não é um percentual de desconto, é você isentar ou não o imposto. E pode ser que dê para negociar o imposto, inclusive, né? Uma taxa, né? Não é o imposto, perdão, os juros, né? Você pode negociar os juros ali, que é uma questão que vale a pena para antecipar, né? Bom, legal. Você está fazendo a cobrança, você tem o passo a passo ali, que é esse procedimento interno, né, que deve ser seguido. Mas eu queria te perguntar assim, depois, se a pessoa de fato, se a gente não consegue recuperar esse crédito, o que que a Inove orienta como próximos passos? O que que o locador deve fazer, né? Sim, lá no procedimento, né, voltando um pouco da técnica, quando você realiza a cobrança total para aquele cliente inadimplente e percebe que tem outras faturas a vencer,
tem uma quantidade considerável, né, um valor em aberto já grande, é bom pensar em bloquear, né, o cadastro, novas locações, para que se Cessa o risco, né? evita, né, maiores quantidades de valor ali no seu relatório de contas a receber e bloqueie realmente o cadastro como forma até de forçar ali o cliente a efetuar o pagamento, né? Porque sem recebimento não dá para continuar, né, o atendimento. A locadora ela tem que receber pelo serviço prestado e na data estipulada, se não recebe algo de errado está acontecendo, né? E tem que ser resolvido quanto antes. Então, o bloqueio do cadastro ali, talvez também, depois da quantidade de dias vencido, até mesmo retirar o equipamento. Algumas locadoras não fazem ainda essa ação, que é de retirar o equipamento, né? Mas eu aconselho que retirem sim, porque o equipamento é um bem ativo da locadora, né? Então, se está sem recebimento, permanecer alugado, né? Tem que retirar sim, ir até o local e fazer ali a retirada. E depois de todo esse processo, né, que tenha a empresa de cobrança que possa prestar essa assessoria, porque muda, Rafa. Eu já peguei casos, clientes inadimplentes já há 100 dias, há um ano de vencido já o título, e eu consegui receber na mesma semana que enviamos a notificação extrajudicial. Então, acaba sendo bem rápido. O devedor, ele se assusta quando vê uma outra empresa entrando em contato com ele para realizar a cobrança, né? Alguns até não gostam, mas aí a gente tem toda a negociação, né? Nós nos apresentamos, falamos que estamos entrando em contato para ajudá-lo, para auxiliá-lo a quitar a dívida. Então, aí eles, né, abaixam a bola um pouquinho e realizam um acordo conosco. Legal. E fazer justamente esse processo, seguir o processo da cobrança certinho, porque tem que receber tudo que tem de vencido, não pode deixar de receber nada. É uma informação que varia muito de locador para locador, né? Cada setor da economia olha esse percentual de uma forma, né? Eu sei que existem algumas médias, mas no seu entendimento, né, no entendimento da Inove, o que é um percentual de inadimplência aceitável para uma locadora do nicho da construção civil, por exemplo? No meu entendimento, de 2 a 5%, Rafa. Se passar disso, aí já é assustador. Uma locadora me ligou essa semana falando que estava com 40% de Meu inadimplência. Deus. E isso é muito triste, eu fico muito triste, porque, cara, onde está o problema, sabe? Como podemos resolver depois de um dado momento, depois que está com tantos dias em aberto, né? Aí fica mais difícil de receber. Então, tem que tomar ações rápidas para evitar chegar nesse ponto, né? E é possível, sim, é possível lá no início, lá no cadastro, evitar esse dado, evitar essa porcentagem de taxa, né, de inadimplência. Essa taxa de inadimplência é o seu investimento, né, o que você pode investir novamente na locadora e lucro também, né? Então, de 2 a 5% eu acho considerável. Eu imagino que quanto menor, melhor, né? Quanto menos, melhor. Quanto menos inadimplência, melhor. Sim. Mas quando você passa vou chutar um número, 500 faturamento, 600 mil de faturamento, você já não tem mais aquele contato tão próximo com os clientes. Então, assim, é muito importante medir a taxa, porque aí sim você começa a criar ações, plano de ações, inclusive contratar uma consultoria como a de vocês, né, para tentar mitigar. Mas tem locadora que nem mede a taxa. Ele vai na base do relacionamento. Quando atrasa ali, eu cobro aqui e tal, e o cara não mede essa taxa de inadimplência. Eu vejo também muitos locadores também com esse conceito de, não, o cara, eu negocio, deixo a máquina e tal. Eu acho que um negócio, né, ele tem que ser pensado para ser rentável, como você disse, né, é a rentabilidade do cara que está envolvido ali. E se o cliente não é bom pagador, o mercado tá bom, né? Tem muito cliente querendo alugar. Então, assim, tira aquele equipamento, devolve ele para o seu estoque
e trabalha no comercial para buscar novos clientes, novos bons clientes pagadores, né? Eu ouço muito uma frase, né, assim, nós escolhemos muito bem nossos fornecedores, né? Isso é normal o empreendedor falar, né? Mas a gente ouve muito pouco assim, eu quero escolher muito bem meus clientes, né? Verdade. E as locadoras sofrem muito por ter essa visão meio míope sobre uma construtora grande, pô, mas atrasa pagamento. Eu falo assim, cara, por que você está alugando ainda para esse cara? Porque meus equipamentos não vai ter. Cara, devolve isso para o seu estoque e seja agressivo no marketing, divulgue para outras pessoas, né? E, obviamente, se está com dificuldade de coisas que já estão em abertos, contrate a Inove, por exemplo. A Mara está aqui com a gente nessa live. Um abraço para a doutora Mônica também, já tive uma live com ela. E quando você tiver a oportunidade, Mara, de falar um pouquinho para o nosso público, explica aí, depois, se vê que não vai receber, como é que o escritório da doutora Mônica, vocês podem ajudar? Sim, continuando no procedimento, né, da cobrança administrativa, que é tudo que a gente falou, após o envio para a assessoria de cobrança extrajudicial, que é a Inove, né, no caso, nós temos parceria com o MZ, então toda a documentação que conseguimos extrair na cobrança extrajudicial, nós enviamos para o MZ para facilitar ali na ação judicial, né? Então, conseguimos ajudar ali eles nessa questão da documentação. É um termo de acordo elaborado pela Inove, ajuda ali como confissão de dívida, né, para eles ajuizarem a dívida. Protesto não é permitido ainda, permanece, né, a lei da duplicata mercantil, então o não pagamento ele deve ser processado, né? Você faz todo o procedimento administrativo, não conseguiu receber, envia para a empresa de cobrança especializada e a empresa de cobrança ali depois de um determinado tempo, se mesmo assim não conseguir receber, envia para o jurídico para uma ação, né? Não se deve arquivar o processo. Eu recentemente fui visitar uma locadora que fazia o protesto e arquivava, né? Deixava de cobrar, deixava aquele processo esquecido na gaveta, literalmente. E eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que receber pelo Com certeza, Mara. Com certeza, tem várias locadoras que tem vários desses receberem aberto guardado na gaveta. Eu não tenho dúvida, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta. Conheço a doutora Mônica, sei do trabalho que ela faz nesse sentido. Tenho certeza que tem muita locadora que tem títulos, né, que deu como perdido, que está lá, né? E poderiam iniciar esse papo com vocês para tentar recuperar essa grana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês devem dar uma proposta caso a caso para cada locadora, mas como é que a Inove cobra, né, por esse serviço? É uma taxa única? É um é um valor sobre o êxito, né, do que consegue receber? Fala um pouquinho do modelo de cobrança de vocês, né, mesmo que não precisa abrir valores, se você quiser abrir também, fica à vontade com o nosso público. Uhum. E eu acho que vai ser legal para quem tiver interesse em procurar vocês, né? Sim, sim. Nós realizamos, né, a confecção do contrato de prestação de serviço. Nesse contrato tem uma taxa administrativa cobrada mensalmente, né? Então, nossos clientes são mensalistas da Inove e tem também as taxas sobre os êxitos, né? Nós realizamos as deduções conforme o tempo de vencido. Então, se tem 1 ano de vencido é uma taxa, se tem mais de 2 anos é outra taxa e acima de 3 anos é outra taxa, né? Quando uma locadora vem conversar comigo para saber nossa prestação de serviço, né, eu gosto sempre de apresentar como a gente trabalha, como é feita a cobrança para o devedor e também conhecer a locadora, quais são os processos internos, né, qual é a quantidade de devedores, para depois
passar a cobrança da taxa administrativa, o valor, né? Eu falo para eles que, olha, o meu intuito é te ajudar, é conseguir pegar a tua carteira de devedor e receber tudo. Seria o meu sonho receber todos os devedores. Então, não deixa de fechar, né, por causa da taxa administrativa. É uma taxa administrativa simbólica que a gente cobra mensalmente. Legal. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim. Foi um prazer estar aqui com a Mara. Tenho certeza que se vocês procurarem a Inove, procurar a Mara, né, vai ter um baita atendimento. Ela é uma pessoa bacana, doutora Mônica também, que é sócia dela nessa empreitada. Eu vejo que nós temos alguns segmentos bem carentes em relação a conhecimento jurídico, né? Façam a consulta, né? Locadores que não são da construção civil, que não conhecem essas pessoas, né? Façam um mergulho aí nessa consultoria junto com a Inove, que eu tenho certeza que vão ter bons resultados. E Mara, obrigado, né? Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Se você quiser deixar uma última dica, né, que você daria para os locadores, que é um recado, né, sobre a parte de cobrança e tudo mais, pela sua vivência, e deixar o seu adeus, né, um até logo aí para os locadores. Sim, uma dica que eu dou é como eu já estive nessa posição, né, da cobrança, incentive, tente sempre incentivar a pessoa que trabalha para você, que está nessa posição, porque a pessoa que realiza o cadastro e a cobrança, ela tem que ser uma pessoa entusiasta, né? Ela tem que estar ali motivada, querendo com toda a força receber as dívidas, né? Receber ali dos devedores. Então, essa pessoa, ela tem que conhecer da empresa num todo, ela tem que dar valor para aquilo que ela está fazendo, porque com isso vai ter bons resultados, né? Eu sempre ia trabalhar muito feliz e eu acho que eu conseguia de alguma forma transportar isso, né? Transparecer isso para os devedores. Então eu sempre batia um papo bem legal, né? Todo mundo gostava de conversar e ali a gente conseguia manter os 2% de taxa de inadimplência que era da minha época. Então essa pessoa tem que estar bem motivada para fazer isso e preste atenção para quem está alugando, né? Como você mesmo disse, não alugue para quem está devendo no mercado, né? Não alugue para quem deve outra locadora, porque brevemente vai dever para você também, né? Então não alugue, vá atrás de bons clientes que existem sim, a construção civil, ou enfim, na verdade, a locação no todo, né, Rafa, vem crescendo. Sim, demais. A tecnologia avançando, então hoje tudo se aluga, então vá atrás de bons clientes, bons pagadores, e agradeço muito a oportunidade de poder falar desse assunto e pelo convite de estar aqui. Nós que agradecemos, obrigado pessoal por nos acompanhar até aqui. A Mara vai deixar os contatos, a gente vai deixar aqui no vídeo, né? E a dica valiosa que a Mara deixa, então, que eu assino embaixo, valorize as pessoas que trabalham na sua companhia, né? Incentive-as não só com palavras e tapinha nas costas. Eu acho que vale aqui também uma dica minha, deixe elas participarem do resultado, né? Uma pessoa de cobrança remunerada pelo êxito também, né? Um fixo mais um variável do que ela conseguir recuperar para sua locadora. Tem muito empreendedor que tem a cabeça muito fechada em relação à comissão, mas eu acho que é válido você rever o formato de contratação e sim tratar as pessoas com cortesia, ser gentil, elogiar, saber que existe um psicológico muito forte, né, Mara? Porque tem muito não, é igual vendas, né? Tem muito não, então valorizar cada sim, né? Ter essas pessoas com você, com carinho, respeito. Foi um prazer, Mara. Tamo junto. Um abraço, locadores. Até a próxima. Valeu. Tchauzinho. Tchau, tchau.